Passados mais de 100 anos da abolição da escravatura, a desigualdade racial ainda faz parte da realidade vivida pelos negros no Brasil. Apesar dos avanços na legislação, o combate ao racismo e à intolerância estão entre os desafios que precisam ser superados na sociedade e que também envolvem políticas públicas. Em São José dos Campos, a promoção da igualdade racial faz parte de uma agenda governamental com ações para a população em geral e a capacitação de servidores. E esse é o tema da nossa entrevista de sábado. O assunto que nós vamos trazer hoje aqui para a entrevista de sábado é igualdade racial. Sim, é um assunto que sempre tem que estar presente na casa de todas as pessoas, presente na sociedade, um assunto que tem que ser sempre debatido, discutido. Hoje nós vamos conversar com a Edna Gomes, que é assessora de políticas de igualdade racial. Tudo bem, Edna? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Tudo bem, eu que agradeço o convite. Primeira pergunta que eu tenho para fazer para você é a seguinte. Você trabalha na Prefeitura de São José dos Campos, especificamente nessa área. Quais são os projetos que hoje vocês têm, estão desenvolvendo também, né, estão trabalhando na sociedade que envolve esse tema? A política de igualdade racial, ela integra as políticas especiais da Prefeitura. Então, o objetivo dessa assessoria realmente é desenvolver ações que promovam o combate ao racismo e a igualdade racial. Atualmente nós priorizamos algumas ações, que é o fortalecimento da política. Nesse eixo nós temos desenvolvido vários cursos, seminários, palestras direcionadas a servidores de diversas secretarias e ao público interessado nessa questão, com o objetivo de legitimar essa política no município. E diretamente para a população negra, nós temos desenvolvido várias ações de empoderamento e valorização da cultura étnico-racial. Porque hoje ainda é necessário esse tipo de projeto, que seja na prefeitura, em outros lugares, por que ainda é necessário esse tipo de projeto? Então, o racismo no Brasil ele é institucional, né? Então, diariamente ele é alimentado através de estereótipos, de piadas preconceituosas, né? E a Constituição, já desde 88, ela já traz o princípio da igualdade. Mas, infelizmente, essa igualdade ela ainda não foi alcançada por todas as populações. E a população negra é uma parcela da população que ainda não teve esse direito garantido. Então, veja bem, se nós não temos ainda essa igualdade de fato garantida, então é necessário ainda que as políticas públicas elas invistam nessa temática. Então, o que está faltando para se chegar, para alcançar essa igualdade racial? Nós temos ainda um longo caminho a percorrer, mas eu acho que assim, a conscientização, a sensibilização das pessoas com relação à questão da diversidade, o respeito ao próximo, a entender o processo histórico de formação da população brasileira, a forma com que o Brasil foi formado. O Brasil foi formado por várias etnias e a população precisa entender que todos nós brasileiros, independente de origem que sejamos, africanos, portugueses, ingleses, nós somos fundamentais na construção desse país. E a população negra, ela representa hoje 54% da população brasileira, ou seja, é a maioria no país. Então, não tem como a gente aceitar no Brasil esse tipo de atitude de racismo, porque a contribuição, é fato, né, que a contribuição da população negra para o desenvolvimento do Brasil, em todas as áreas do conhecimento, na engenharia, na arquitetura, na medicina, no serviço braçal, ela está presente desde o século passado. Então, 54% da população brasileira, segundo você, são negros, né? Então é a maioria. E por que ainda essa minoria tem essa voz ativa? Se a minoria é branca, ainda por que isso existe ainda hoje? Eu não sei se é a opinião assim, da minoria racista. É que, na verdade, a forma com que a questão da escravidão ela foi transmitida ao longo dos anos para a população ocasionou realmente uma série de exclusão
social. Por muito tempo, os negros foram excluídos do mercado de trabalho, do acesso a bens e serviços. E eu acho que tudo vem de um processo histórico e que hoje nós temos a conscientização de que a população negra ela foi vítima desse processo. E, de forma geral, a população brasileira foi negada da população brasileira a realidade dessa história. Ela foi contada realmente só por um lado, não por um lado de quem viveu. Então, esse é o reflexo de toda essa questão. Se a pessoa ela é da etnia negra, ela é de origem afro-brasileira, ela é negra. Então, assim, falar que a pessoa é negra, você não está ofendendo, mas dependendo do tom que você fala, do olhar que você faz, a forma que você diz o que veio antes e o que você percebe o que vem depois, é que às vezes vem carregado de racismo. Sobre leis, você acha que as leis que existem hoje são suficientes ou precisa mexer nisso também? Olha, racismo é crime. A Constituição já disse isso e a própria Constituição já coloca que é crime inafiançável, né? Temos aí uma série de outras legislações complementares. O que eu acredito sim que as nossas leis elas são sim suficientes, mas a interpretação da lei que eu acho que ainda precisa ser melhor divulgada. Os atores do direito, né, que as pessoas que operam o sistema do direito, precisa realmente entrar em contato com esse passado histórico, com toda essa situação, porque muitas vezes existe uma situação de racismo, ela é denunciada, mas aí às vezes o agente policial, o delegado, o advogado, eles não têm esse conhecimento, não têm esse envolvimento, essa preocupação com essa causa, então eles acabam não classificando esse crime racial como um crime racial, coloca como conflito, como injúria, como várias outras questões, não crime racial. Então isso dificulta realmente a criminalização por crimes raciais. Tá certo, muito obrigada pela sua participação. Para vocês que nos acompanharam, espero que vocês tenham tirado alguma lição, que tenham refletido um pouquinho sobre esse assunto de igualdade racial. Voltamos no estúdio com vocês. E agora a gente confere a previsão para este domingo, que será mais um dia de tempo seco e temperaturas elevadas durante o dia em toda a região. Na Serra da Mantiqueira, o domingo segue com tempo firme. As temperaturas variam entre 7 e 19 graus em Campos do Jordão e Santo Antônio do Pinhal. O tempo aberto mantém as temperaturas elevadas durante o dia no Vale do Paraíba. Máxima de 28 graus em Bananal, 27 em Paraibuna, 26 em São Luís do Paraitinga e 23 em Cunha. Tempo aberto também no litoral norte, onde a máxima chega aos 31 graus em Ilhabela e Caraguatatuba. Em Taubaté, a máxima hoje chegou aos 28 graus e os próximos dias seguem sem nenhuma previsão de gota de chuva. O domingo também vai ter cara de verão em Aparecida. A máxima prevista é de 29 graus. De volta ao litoral, o sol brilha firme neste domingo em São Sebastião e os termômetros chegam aos 29 graus. Mais uma parada aqui no Band Cidade no próximo bloco. Exposição de carros antigos é atração em shopping de Taubaté. E ainda matéria-prima para a produção de vinhos. Mais de 30 toneladas de uvas devem ser colhidas durante o inverno em São Bento do Sapucaí. Hora certa para você, 7h08.